Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes. Gabriel Martins aqui pro episódio sobre basquete. Já ia falar na força do hábito sobre NBA, não é sobre NBA, é sobre a Copa do Mundo de basquete. Acaba tendo uma interseção bem grande. Chegou ao fim a primeira fase, vamos para a segunda fase agora. 4 grupos, para quem não sabe como funciona. Você tem a primeira fase de 32 seleções, os 2 melhores de cada grupo se classificam. 2 de um grupo, 2 do outro, formam um segundo grupo de 4 times, 4 grupos de 4 seleções. As seleções não voltam a enfrentar a quem já enfrentou na primeira fase, então são mais 2 jogos nessa segunda fase de grupos. Os 2 primeiros colocados de cada um desses grupos se classificam para a Taça Guanabara, brincadeira, se classificam para as quartas de final da Copa do Mundo. Tô aqui com o Ricardo Stabolito Júnior, editor do Jumper, principal site de cobertura de basquete aqui no Brasil. Ricardo, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast Cara dos Esportes. Acabou essa primeira fase. Qual o balanço que você faz? Gostou do que você viu? Desgostou? O que você achou dessa primeira fase da Copa do Mundo? Bem, primeiro de tudo, valeu por me receber aí, Gabriel. Fica um salve também para todo mundo que acompanha o Cara dos Esportes. Cara, geralmente a gente para. Primeiro, é difícil acompanhar a Copa do Mundo de basquete por causa dos horários, né? É complicadinho, meio enroscado, mas é sempre assim, né? Eu acho, a impressão que eu tenho é que todo ano a Copa do Mundo de basquete é na Ásia. Então a gente já tá acostumado 4 anos, 5 anos, ficar acordando 3 horas da manhã para ver jogo. Mas assim, eu tava pensando nisso, né? Até imaginei que você fosse perguntar, eu tava pensando nisso. Geralmente você pega o início de um campeonato e tira alguma lição dele, alguma coisa, alguma tendência e tal. Não sei se tem muita tendência pra gente analisar nesse Mundial, não. Acho que tudo dentro do possível, tirando o total fracasso que foi a França, né, que quase perdeu pro Líbano, inclusive. Uhum. Eu acho que não teve nada assim de extraordinário, ou algo que você olhe e fale, olha, isso aqui é uma tendência pro esporte daqui em diante e tal, como geralmente a gente faz Copa do Mundo de Futebol, né? Copa do Mundo de Futebol, muitas vezes a gente olha e fala, olha, a gente olha para ela como um todo e fala, existe essa tendência no futebol de hoje em dia que tá ditando o esporte para os próximos 4 anos. Acho que a Copa do Mundo de Basquete, por enquanto, não apareceu essa tendência. Por enquanto, acho que tá tudo em desconformes, todo mundo jogando dentro do possível, e até por ser o campeonato que mais tem jogadores da NBA, né? A Copa que mais tem jogadores da NBA na história, eu acho que ela tá sendo muito ditada pela presença de jogadores da NBA, tirando a seleção francesa. Acho que tirando a seleção francesa, os jogadores da NBA têm feito a diferença, né, Gabriel, nesse campeonato. Eu concordo. Tem algumas takes, isso que você falou, eu concordo plenamente. Eu acho que mais do que no passado a gente tá vendo, tipo, Jordan Clarkson na seleção das Filipinas, né, e Karl Anthony Towns na República Dominicana. E eu acho que isso se torna mais divertido, né? Você ter esses caras que são jogadores de bom nível na NBA defendendo seleções menores. E eu acho, e como você falou, né, o recorde de jogadores da NBA no Mundial, eu não tenho, assim, igual a Copa do Mundo de futebol, a sensação que dá assistindo não tem 32 boas seleções de basquete. Mas isso é a mesma coisa no futebol. E o futebol tem um agravante que vai expandir para 64, né? Que no sentido técnico nenhum. Esse é o primeiro ponto, realmente. E isso dos jogadores... os jogadores trazem... Por eles estarem optando mais defender as seleções menores, eu acho que trouxe um nível legal. E a única grande decepção mesmo é a França mesmo, como você citou, né? Eu não achei que, tirando ela, não teve nenhuma outra seleção que ficou muito abaixo ou muito acima do que eu esperava na primeira fase, né? E eu achei que foi uma primeira fase realmente divertida, o horário realmente... E eu tenho a mesma sensação que você, parece que toda a Copa do Mundo da história do basquete foi na Ásia, né? Vamos trazer uma pro Brasil, pelo amor de Deus, vamos trazer... Nem que seja pros Estados Unidos, alguma coisa do tipo, México, porque... esse horário pune, né? Eu fiquei muito irritado quando teve Austrália e Alemanha
no início da madrugada. Faz sentido, né? Porque pra Austrália e pra Alemanha faz sentido o jogo ser, acho que foi 5h30 da manhã, né? Mas pra gente aqui é péssimo. A gente tava combinando antes de começar, a gente vai passar pelos grupos da segunda fase, e aí a gente vai aproveitar e vai falando um pouquinho das nossas expectativas e faz um resumão que a gente achou desses times na primeira fase, né? O certo seria começar em ordem, mas a gente tem que começar pelo Brasil. Brasil que classificou. Então vamos pro último grupo, que é o grupo L. Grupo L que tem Brasil, Espanha, Canadá e Letônia. Que é uma surpresa, assim, a Letônia é uma seleção forte, mas é uma surpresa porque era o grupo da França, né? Todo mundo esperava, inclusive eu, que seria França e Canadá automaticamente. Letônia, se não me engano, foi a primeira vitória deles em Copa do Mundo. Acho que é um país mais jovem também, né? Tem uma questão, não sei se era da Iugoslávia, mas acho que é um país mais jovem também. Se bem que não, falei merda. 1932, apaga tudo que eu falei. Então é realmente... Enfim. Não é um podcast de geopolítica, pra isso você vai lá e escuta o xadrez verbal. Brasil ganhou da Costa do Marfim, perdeu pra Espanha, atropelou o Irã. E especificamente o jogo contra a Costa do Marfim, que foi o mais recente, né? Que a gente já falou do último contra a Espanha no último episódio. Foi mais difícil do que a gente esperava, né, Ricardo? Precisou de uma atuação épica do Iago, colocando o time nas costas pra gente chegar na segunda fase. Eu acho que o resultado é o esperado, né? Chegar na segunda fase com uma derrota e 2 vitórias. O desempenho contra a Costa do Marfim e contra a Espanha, eu achei que poderia ter sido melhor. Interessante você fala, né, Gabriel, que foi mais difícil do que o esperado. Sei lá, né? Eu acho que a gente já está acostumado a saber que o Brasil, no jogo para classificar, as coisas, ou ele vai decepcionar ou vai ser um parto. Né? Eu acho que meio que. Sim, sabe, eu falo porque. A gente espera que seja mais fácil, mas o histórico joga contra, infelizmente, né? Uhum. De 2 em 2 anos, a gente cai nessa situação, né, Gabriel? Eu acho que a gente até respira aliviado, acho que no final do jogo contra o Costa do Marfim, porque a gente sabe que o potencial para um desastre ele sempre existe, né? O Brasil sempre está lá para o basquete masculino do Brasil sempre está lá para provar que dá para fazer pior do que a gente imagina. Mas às vezes estou sendo duro demais, às vezes o discurso também está sendo meio pesado, mas a gente sabe, né? A gente sabe que a gente acompanha, a gente sabe que não tem, é sempre dramático, né? Não tem alívio até o fim do jogo. Eu tenho um take um pouquinho menos drástico do que o seu. Acho que contra a Espanha, o Brasil teve uma atuação dentro do possível ok. O final do último quarto não rolou, mas acho que ser competitivo por 3 quartos, mesmo sendo pior, mas sendo minimamente competitivo por 3 quartos contra a Espanha, tá valendo. Especialmente tendo em vista a perda do Raulzinho, que realmente dá uma bagunçada feia na rotação, né? A gente tá vendo isso agora. Contra a Costa do Marfim, é o que eu disse, o Brasil sempre se enrola nesses jogos, né? Então nunca tem facilidade. Me preocupa que o Brasil teve sérias dificuldades para marcar um basquete. Costa do Marfim é um time esforçado, mas é um basquete rudimentar, Gabriel. Vamos ser sinceros. É um basquete bem rústico. É um basquete bem rústico, né? Da Costa do Marfim. E me incomoda que o Brasil tenha tanta dificuldade para marcar um basquete tão rústico quanto o da Costa do Marfim, sendo que a gente sabe que o Gustavinho sempre falou, né? O que vai definir a gente nesse Mundial é a defesa, até onde a gente vai. O treinador fala a mesma coisa, mas o Gustavinho de fato falou isso, né? E, bem, vendo o jogo contra a Costa do Marfim, não é uma perspectiva muito positiva que fica, não. A defesa do Brasil foi um problema, e a defesa de garrafão, principalmente, né? Até pelo material humano que o Brasil tem, né? E é curioso como as coisas funcionam, né? O Brasil, tanto tempo, teve um garrafão forte, né? Que quando tinha força máxima, tinha o Varejão, tinha o Splitter. Nenê jogou pouco na seleção, né? Mas você sempre tinha um garrafão forte, né? E agora você olha pro garrafão da seleção brasileira, você tem Tim Soares, que é que não defende, né? E não é um bom defensor. Lucas Dias, idem. E o
O Felício, nessa altura que ele tá voltando de lesão, né? A agilidade dele lateral é muito ruim, né? Ele me assusta, Gabriel. Do ponto de vista físico, me assusta a condição do Felício, com todo o respeito, mas eu achei que ele entrou bem contra a Espanha. Tá de lesão. E ele tá pesado. É muito claro que ele tá pesado, né? Ele teve uma lesão séria, não jogou na última temporada. E eu achei que contra a Espanha, com um garrafão forte, mais pesado, eu achei que ele saiu bem. E contra a Costa do Marfim, toda vez que ele foi colocado em espaço, foi uma tragédia, né? E o Brasil não tem um cara que você confie defensivamente no garrafão, né? E como você falou também, a questão do Raulzinho... a força do Brasil era ter essa rotação com o Raulzinho, com o Iago, Jorginho e o Huertas. E o Huertas está fazendo uma Copa do Mundo bem ruim. E o Iago está sendo espetacular. O Jorginho jogou muito mal contra a Costa do Marfim. Mas acho que tá dentro das expectativas. Eu acho que o Brasil poderia ter jogado melhor contra a Espanha, mas é um adversário muito qualificado. E agora vai para um grupo com Canadá e Letônia que, assim, é a seleção mais fraca do grupo, né? Eu acho que o Brasil pode vencer a Letônia. Não seria nenhum absurdo, acho que o Brasil pode vencer, mas até acredito que quando tiver linha, porque ainda é o segundo jogo, né? Vai ser no dia 3 de setembro, o primeiro dia 1º. Ainda não tem a linha desse jogo, mas acredito que o Brasil não vai ser favorito. E contra o Canadá vai ser duro, né? E acho que tem que ter o pessoal tem que entrar com as expectativas de que o Canadá é uma das seleções mais fortes, talvez a seleção mais forte sem ser os Estados Unidos. E vai ser difícil, assim, pode ser uma derrota de 30 pontos, né? Então é meio que o Brasil já chegou no teto do que poderia fazer nessa Copa do Mundo. Se conseguir mais do que chegar na segunda fase, seria espetacular, mas não é realista falar, né? A expectativa, vamos ser sinceros aqui, né, Gabriel? Quando sai os grupos, a gente sabe o que está esperando a gente nesse formato de disputa do Mundial. Esse cruzamento ferrou o Brasil. Os formatos da FIBA, aliás, são um caso à parte, né? É realmente prendeu o café, tipo. A FIBA continua nos anos 60 nesse negócio de formar outro grupo e levar resultado, né? Um negócio totalmente anacrônico, né? Uma coisa que é pavorosa, mas assim, tirando isso, com esse formato a gente, como você disse, ferrou o Brasil o sorteio. O Brasil, aliás, até tem uma perspectiva um pouquinho melhor, como você disse, com a eliminação da França. Se tivesse a França nesse grupo no lugar da Letônia, mesmo a França não jogando bem, a gente saberia que o Brasil estava na disputa de 13º a 16º, porque é outra coisa anacrônica dos mundiais, dos torneios da FIBA, você continua disputando, os times que foram eliminados vão disputar amanhã 17º a 32º, então, né, faz sentido negócio nenhum. bizarro. Mas por assim, questão de pré-olímpico, tá né, questão de vaga pra Olimpíada, por isso que tem, né. Para a África faz sentido porque a vaga na Olimpíada está em disputa nesse 17º a 32º. Agora para frente não muito, né? Não faz tanto sentido. Agora com a Letônia no lugar da França, a gente até tem a perspectiva de talvez vencer a Letônia, que é um adversário um pouco mais acessível em teoria, porque na prática foi melhor que a França na fase de grupos, então não é que caiu de paraquedas ali. E talvez você caia na disputa de 9º a 12º. Vencer o Canadá, sinceramente, impossível. Seria uma grande surpresa. Embora, né, eu lembro muito aquele jogo que o Brasil perdeu 1 ponto dos Estados Unidos, né, ainda com o Leandrinho, que o Leandrinho perdeu a última. Você vai saber, né, se o Brasil não faz um jogo desse tipo contra o Canadá, mas a priori o Brasil tem que lutar ali para chegar nessa briga de 9º a 12º, né? Nesse chaveamento aí segunda fase de grupos, e estaria muito bom ali. O que eu não sei o que valeria para o Brasil, porque Canadá e Estados Unidos vão ficar com as 2 vagas da América, a gente sabe, direto para a Olimpíada. Não tem muita discussão. Antes do torneio não tinha muita discussão, agora não tem menos ainda, né, Gabriel? Porque o desempenho dos dois avaliza que está mais do que resolvida a situação. Teoricamente, você olha o time do Canadá e você olha o time do Brasil, você consegue ver onde que as peças vão se encaixar.
A gente sabe que o Jorginho vai marcar o Shai Gilgeous-Alexander. A gente sabe que o Bruno Caboclo vai ficar no Kelly Olynyk, que é o Kelly Olynyk no basquete FIBA é outra coisa, né? E a gente sabe que o Iago vai ter uma desvantagem de altura, mas vai ter uma vantagem de mobilidade contra o backcourt do Canadá. Mas não tem como. O nível de talento deles é muito superior. E eu falei e repito agora, eu quero saber a sua opinião, Ricardo. Pra mim, das seleções que eu vi até agora na Copa do Mundo, eu acho que você tem os Estados Unidos no topo, sempre. Acho que você tem um degrau em relação ao Canadá, talvez 2. E aí depois tem uma distância do Canadá pro resto das seleções. Eu acho que o Canadá é a seleção mais próxima dos Estados Unidos. Eu acho que a proximidade deles para os Estados Unidos talvez seja maior do que a do Canadá para as seleções abaixo, que seriam Espanha, acho que Alemanha, Austrália. O que você viu da seleção canadense até agora? Bem, para mim o Canadá é o melhor time até agora em termos de desempenho. O problema é que a gente sabe que não é, né? A gente sabe que os Estados Unidos, até segunda ordem, os Estados Unidos é o melhor time, né? Não importa se a gente está mais impressionado com o Canadá, pelo que mostrou nesses 3 jogos, os adversários foram mais difíceis do Canadá e tal. Você pode ter todas essas avaliações, mas a gente sabe que os Estados Unidos, até que os Estados Unidos perca, ele é o primeiro ali, né? Ele é quem está no topo. O Canadá, para mim, em termos de desempenho, ele se coloca bem consolidado em segundo, como você disse. Depois vem o resto, e aí esse resto, eu acho que parece que eu estou menosprezando, mas que a gente está menosprezando, mas não é, né? É só uma forma de dizer. Do terceiro ao 16º é realmente uma briga um pouquinho diferente. Embora sim, eu acho que o grande problema aqui é que a Austrália, que deveria ser uma seleção também para estar ali, né, para estar batendo de frente ali, eu não gostei que eu vi da Austrália até agora, pelo menos para bater de frente com o Canadá e Estados Unidos. Não gostei da Austrália até agora. Acho, obviamente, uma seleção que vai passar dessa segunda fase de grupos e vai chegar entre os 8. Sei que é óbvio, não pode acontecer. A gente vai falar do grupo. A gente espera que sim. A gente espera que sim, mas enfim. De fato né? A França era óbvio que ia passar da fase de grupos, não passou. Então, né, a gente tem que ficar sempre o pé atrás. Mas eu acho que a grande questão é que a Austrália, que deveria ser esse time também para estar ali, não está. E aí você tem um grupo de países de seleções que impressionaram relativamente, né? A Alemanha, que ficou em primeiro no grupo da Austrália, a Sérvia, que está jogando, que é uma seleção sólida e que a gente não fala muito, porque a gente já espera que a Sérvia seja sólida. Eu acho que a seleção de que ninguém está falando é a Lituânia. Eu acho que a Lituânia está jogando um bom basquete. Eu gosto do que a Lituânia está apresentando. E o Valanciunas, para mim, Eu gosto muito do Valanciunas. Mesmo na NBA, eu sei que ele não faz muito sentido na NBA, mas eu gosto muito do Valanciunas. E a Lituânia, para mim, é o melhor time de quem a gente meio que não dá muita bola, né? Sim. Porque não é muito interessante, não é muito sexy, digamos assim, ficar falando da Lituânia. O Valanciunas. Mas você tem esse bolo, né? Você tem esse bolo de seleções que estão meio que no mesmo nível, né? O Valanciunas foi muito bem, os guards deles vêm jogando bem também, os jogadores da posição de ala, né? A gente... O Kubaitis. Exatamente. O Kubaitis jogou muito bem. Eu não ia me arriscar com os nomes. Eu preparei aqui uma seleção da primeira fase, fiz primeiro e segundo time, a gente vai falar mais pra frente. Antes, lembrar, eu vou passar pelos outros grupos também, né? Lembrar o pessoal se inscrever, seguir lá no Spotify, no Apple Podcast, deixa 5 estrelas, você que tá no Google Podcast, seja qual for o aplicativo, não deixe de se inscrever, ligar a notificação. Se estiver no YouTube, deixa like, se inscreve no canal, aquela coisa de sempre. Vamos pro grupo K, que é o grupo da Eslovênia, Alemanha, Austrália e Geórgia. Por isso que eu falei que não dá pra garantir a Austrália na... Eu concordo, eu concordo com você. Agora, eu não lembrava que tinha esse Eslovênia aí no meio, embora a Eslovênia é outra seleção também que, assim, se eu sou a Austrália, eu olho, eu não acho que é um bicho-papão. Tem um bicho-papão ali, mas em conjunto não é o bicho-papão, né? A Austrália tem uma vantagem em relação à Eslovênia, porque a Eslovênia enfrenta a Alemanha e a Austrália,
E a Austrália tem um jogo contra a Geórgia, né? Que é um jogo bem mais tranquilo. Como a Eslovênia estava no grupo da Geórgia, a Eslovênia não enfrenta. A Eslovênia tem 2 pedreiras, né? A Alemanha, um dos melhores basquetes da primeira fase da Alemanha, e ganhou da Austrália sem o Franz Wagner, né? O Franz Wagner, que o status dele ainda tá meio que incerto, se ele volta, ele apareceu. Eu não sei se teve alguma notícia de que ele foi cortado, eu não vi. Mas ele apareceu pro jogo contra a Austrália com a perna imobilizada, mas é um grupo forte. A Eslovênia tem o Luka, que é o melhor jogador do torneio. A gente sabia antes de começar o torneio, e ele tem sido o melhor jogador do torneio, e tem aquela take de que o basquete dele se encaixa até melhor com o basquete FIBA do que da NBA, e eu não acho que é nenhum absurdo, porque ele não só sabe jogar o basquete FIBA, como o estilo de jogo dele realmente se adapta bem. Eu acho que a Eslovênia e a Alemanha passam. Eu acho que a Eslovênia vai derrotar a Austrália. Mas não vai ser simples. A Austrália, concordo com você, não jogou tão bem quanto eu esperava. Apesar do Josh Giddey ter feito uma primeira fase muito boa, mas não é um time tão forte, por exemplo, quanto o da Austrália, que ganhou medalha de bronze, né, das Olimpíadas de Tóquio. E a Alemanha, eu acho que é uma seleção muito forte, muito coesa. O Dennis Schroeder tá jogando muito bem, Mo Wagner tá jogando muito bem, e se tiver o retorno do Franz Wagner, eu acho que é uma seleção que pode ir até longe, pode até, dependendo do chaveamento. Eu não sei como é que é o chaveamento nas quartas, mas não ficaria surpreso a Alemanha finalista, por exemplo. Eu vou até além. Eu acho que eu não estou muito preocupado com o chaveamento, não. Acho que a Alemanha é uma das 4 melhores seleções dessa Copa, e pensando que ela vai terminar em primeiro aqui, pelo que a gente está falando, né? Nesse grupo, ela pegaria um segundo de outro grupo, certamente. Então eu acho que está bem encaminhado para ela estar entre os 4, se tudo correr como a gente está imaginando. Para mim, a Alemanha é muito claramente favorita nesse grupo. A Austrália e a Eslovênia, obviamente, estão ali meio que na briga. A Alemanha pega segundo do L. Então, provavelmente, a Alemanha e Espanha. Espanha, né? É difícil, mas... É complicado, mas assim, a Alemanha tem um basquete, nesse Mundial, tem um basquete consistentemente melhor que o da Espanha. Sim. Então, acho que... eu acho que dá para seguramente dizer que, no mínimo, a Alemanha entra como ligeira favorita nesse jogo, porque é um basquete melhor do que o da Espanha até agora, embora a Espanha seja uma seleção com muito mais rodagem. Engraçado, né? Eu falei há 5 minutos que a Austrália tende a passar da segunda fase de grupos. Eu discordo de mim mesmo. Acho que, voltando aqui e olhando, não é que eu acho que eu tenho certeza que a Austrália vai perder para a Eslovênia, mas eu realmente não confio na Austrália, não confio no basquete que a Austrália mostrou até agora. Acho que é um time que os pivôs estão muito expostos, e assim, os pivôs expostos contra o Luka Doncic não é um bom encaixe, e o espaçamento da Austrália é uma bagunça para mim ofensiva. Realmente é uma seleção que joga, tem esses pivôs com o Josh Giddey com o Matisse Thybulle, e aí, assim, é um time que é afunilado demais. Eu acho afunilado demais, até por isso eu acho que o campeonato de Josh Giddey tem que ser exaltado mesmo, porque ele joga numa seleção que não ajuda muito ele não, viu? É um time bastante afunilado para um cara como ele, que não vai arremessar de fora, né? É um cara que vai tentar infiltração, que vai tentar quebrar defesa. Não é um time que ajude ele nesse sentido. Vamos avançar para o grupo J. A gente tem Estados Unidos e Grécia, Lituânia e Montenegro. É uma disputa aqui pela segunda vaga, né, entre Lituânia, Montenegro e Grécia. Lituânia e Montenegro que jogaram hoje, a gente tá gravando aqui na quarta-feira, e a Lituânia venceu, e Montenegro tem o Nikola Vucevic, Lituânia tem o Jonas Valanciunas, Grécia sem o Giannis Antetokounmpo, tem o Thanasis, né, mas não tem sido um grande fator aqui. Que você elogiou a Lituânia, então acredito que a Lituânia seja o seu... O problema é que a Grécia tem a vantagem de não enfrentar os Estados Unidos de novo, né? Tem aquela... É uma boa vantagem, né? Mas acho que a Lituânia é o melhor time mesmo, fora os Estados Unidos aqui. A Lituânia, pelo que você disse, a Grécia não enfrentar os Estados Unidos, a tendência é que Lituânia e Grécia disputem diretamente, sabe? O jogo entre os dois seja o jogo para decidir quem vai ser o segundo colocado. A Grécia
é outra seleção que não impressiona até agora, né? Passou um sufoco Sim. contra a Nova Zelândia, né, para classificar, talvez não fosse nem para chegar aí, passou bastante mesmo o sufoco. Eu acho que a Letônia tem jogado bem melhor do que a Grécia, mas é aquela história, né, Gabriel? É um jogo, né? Essas seleções as seleções da Europa, elas se enfrentam constantemente. Uma vez é uma seleção que está sem o jogador da NBA, na outra é a outra. Aqui a Lituânia vai ter o jogador da NBA, entre aspas, o Valanciunas, a Grécia não tem, que é o Antetokounmpo. Mas essas seleções, geralmente, elas são muito equilibradas. Assim como a Alemanha, Espanha, né, entra no mesmo caminho. Eu acho, por exemplo, que, embora eu goste bastante do que a Lituânia tem apresentado, eu não ficaria surpreso se Montenegro chegasse aqui com uma melhor campanha que a Lituânia, tivesse vencido esse jogo, que também não foi um show da Lituânia, né? Não foi como se a Lituânia tivesse passado o carro em Montenegro, mas eu gosto do que a Lituânia tem apresentado aqui agora, bem mais do que a Grécia. Então eu ficaria com os dois que estão ali em cima mesmo, né? Estados Unidos e Lituânia, para passarem nesse grupo. Como você falou, né? Eles passaram um sufoco enorme contra a Nova Zelândia hoje, né? Quase perderam. No final ali, a Nova Zelândia fez bastante... Pior que o Brasil, né? Nova Zelândia fez bastante... com certeza. E a Nova Zelândia fez bastante força para perder o jogo ali na reta final do último quarto também. Vamos passar pro grupo I, que na teoria é o primeiro grupo aqui da segunda fase. A gente tem Sérvia, República Dominicana, Itália e Porto Rico. Aqui, pra mim, destacado, Sérvia e República Dominicana. Towns tá fazendo um ótimo Mundial até agora, né? Jogando mais como power forward, né? Passando bastante a quadra. E a Sérvia, acho que fica um pouco de decepção por não ter o Jokic, né? Porque acho que era o que todo mundo queria ver. Mas o Bogdanovic tá jogando bem, o Jovic tá jogando bem também. Jogou muito bem esse último jogo. E é uma seleção bem entrosada, né? Uma seleção que tem uma base já de muito tempo. Pra mim, a Itália, sinceramente, não vejo muita força. E Porto Rico, um grupo acessível, conseguiu a classificação. Pra mim, é bem destacado. Sérvia e República Dominicana aqui. Pra mim também. Eu acho que a Itália passou, Gabriel, mas é outra que... A gente não vai falar de sufoco com a Itália porque o sufoco dela foi antes, né? Ela teve um jogo bastante complicado lá no início contra Angola, se não me engano, na primeira rodada. Que se fosse o último jogo, a gente estaria falando assim como a Grécia, assim como o Brasil. A Itália passou um sufoco para passar, quase ficou de fora. É porque não foi o último, né? Foi o primeiro dela. Sim. Que foi o jogo para decidir ali a vaga. Porto Rico chaveamento legal, passou para a segunda fase, assim como o Brasil, pode-se falar, né? Um chaveamento legal, passou para a segunda fase, deu sorte nos grupos, assim como a Geórgia também, que está na segunda fase e que a gente vê sem muita chance de passar. Mas aqui, claramente, serve a República Dominicana, sendo que a República Dominicana é aquela seleção que eu acho que ela é que melhor encaixa naquela coisa, né? Em uma noite, né? Naquela noite dele, sei lá se eu queria enfrentar, sabe? Porque Towns, o Dominicano sabe, né? Geralmente, nesse concepção, Towns, é muito chutador ali que pode ter o dia, né? Sempre é muito parecido a República Dominicana, né? Uhum. Acho que as gerações passam e a República Dominicana, tirando a presença do Karl Anthony Towns, é sempre uma seleção muito semelhante em termos de estilo de jogo, em termos de perigo, né? São uma seleção perigosa em uma noite específica. Então, sei lá, eu acho que a Sérvia tende a passar em primeiro nesse grupo, mas se for o dia da República Dominicana, eu não ficaria surpreso não se a República Dominicana passar em primeiro, embora a Sérvia seja uma das seleções que eu acho que a gente ficou um pouco com o pé atrás com ela no último Mundial, assim como os Estados Unidos, que a gente esperava muito e foi uma enorme decepção, né? Mas a Sérvia é outro basquete bem consistente dessa Copa do Mundo. Aqui é a disputa entre Sérvia e República Dominicana para fugir dos Estados Unidos, né? Quem classificar em primeiro pega um confronto que nosso palpite aqui é Lituânia, né? Que é a segunda do grupo dos Estados Unidos, e a segunda colocada vai enfrentar os Estados Unidos. Aí já é basicamente você dá adeus aí à Copa do Mundo. E falando da República Dominicana, né? Eu tenho o Lester Quinones, né? Do Golden State Warriors, que agora é do time principal do Warriors, né? Ele foi, se não two-way, se eu não me engano.
E um ponto que eu acabei esquecendo a gente falar quando a gente citou o Brasil, que muita gente pergunta do Gui Santos, né? A gente viu o Gui Santos jogar mais nessa partida contra a Costa do Marfim. Eu acho que o ataque dele é importante, a presença física dele também, só que eu achei que ele foi um pouquinho exposto defensivamente. Digamos assim que nessa concepção de Brasil, agora sem o Raulzinho e tal, acho que todo mundo pode ficar um pouco exposto defensivamente, a gente tá vendo, né, Gabriel, no fim das contas, mas o Gui, de fato concordo com você, agora é importante o Gui ganhar espaço na rotação, porque não faz realmente sentido o Lucas Dias jogar mais que ele, sinceramente. Não faz. Todo respeito ao Lucas Dias também. Eu fico feliz com o que eu vi do Gui jogar mais contra Costa do Marfim, ter essa perspectiva de jogar mais, porque, vamos ser sinceros também, né, Gabriel, assim, a gente não falou do Huertas, né, cara, mas, pô, o Brasil perdeu uma grande oportunidade de levar um cara para desenvolver, assim como outras seleções do mundo estão levando. A Sérvia, todo mundo falava aí, o Jovic vai para desenvolver, o cara está sendo praticamente o melhor jogador da Sérvia, do lado do Bogdanovic. Então, né, você tem o Juan Núñez, né, na Espanha também, que é uma grata surpresa. O Brasil perdeu a chance de ter um jogador desse tipo, talvez levar um Reinan, né, que é o grande prospecto brasileiro no momento, para levar o Huertas, e o Huertas realmente, né, é até chato falar isso, porque o Huertas tem um longo histórico de serviço prestado no Brasil, mas é pavoroso o Mundial que ele faz, é realmente assustador o Mundial que ele faz, pesando que é um jogador de 40 anos de idade. Assim, eu amo Marcelinho Huertas, assim, tirando assim, jogadores de futebol, também. Tipo, atletas de outros esportes brasileiros, ele é um dos meus favoritos, tá provavelmente top 10, top 5. História fantástica, um dos maiores jogadores da história da seleção brasileira de basquete. Dito isso, realmente, o Mundial dele é muito ruim. E uma coisa, assim, até eu tuitei sobre isso hoje, eu acho que tem motivo pra gente ter otimismo, né? Claro que, assim, você só vai ter otimismo quando o Brasil for brigar por uma medalha de ouro nas Olimpíadas, você nunca vai ter otimismo, Mas eu acho que você olhando assim, você tem 2 caras que vão liderar a seleção brasileira nos próximos anos, que são Iago e Bruno Caboclo. Eles são os caras que vão ser as peças centrais da seleção brasileira. Já são, né? E vão continuar sendo. Os dois são jovens. O Iago tem 24, o Caboclo vai fazer 28 agora, se não me engano. E você tem jovens chegando. Você tem Gui Santos, você tem o Reinan, você tem o Samis, que assim como o Reinan foi para o Overtime Elite, que sinceramente eu não sei se é o melhor para o desenvolvimento, mas é o melhor para ajudar eles a chegar no draft. E aí você... o Reinan deve ser draftado, e o Samis eu sinceramente não sei o prospecto dele para draft, mas é um cara que deve ter oportunidade. Tem vários jogadores jovens seguindo, como o Gui Santos. Eu acho que o Didi é um cara que, voltando à melhor forma física, é um cara que vai ser importante também. Então eu acho que é uma seleção que... Eu acho que a gente tem motivo para ver uma seleção brasileira forte, né? Porque a gente passou por o ciclo até as Olimpíadas de Tóquio, assim, a gente chegou e tal, mas não foi ideal, né? E claro que teve pandemia e tal, mas eu acho que não para Paris, mas para... Talvez para Paris, mas para Los Angeles, eu acho que o Brasil pode ter uma seleção bem forte. Que é a Olimpíada... Los Angeles, que é a Olimpíada 2028, pra quem não sabe. 28, né? Sim, eu concordo. Acho que assim, primeiro, se não for ser otimista com o que a gente tem, é complicado, porque o que a gente passou antes, né? Especialmente de 2016, né, no Rio, o que a gente passou antes aí, o calvário, né? A gente passou em termos de perspectivas para a seleção brasileira masculina. Agora a gente tá conseguindo trazer os melhores jogadores para jogarem, pelo menos, né? Sabe, exatamente, né? Sabe, a gente, até 2016 no Rio, a gente não chegava nos torneios internacionais, a gente não conseguia trazer os caras para jogar. Obviamente, como sempre dava alguma coisa errado, né? Quando a gente conseguia trazer os caras também, era complicado. Então, tendo esse histórico em vista, a gente tem que ser otimista com o que a gente tem hoje, né? Mas o que me agrada também é que a gente fala geralmente dos tops. A gente está vendo um segundo nível, e quando eu falo segundo nível, eu digo
o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto melhor jogadores brasileiros conseguindo sair do Brasil, fazer a ponte do NBB, ir para a Europa, ir para centros onde a gente vai ter mais competitividade, esses caras vão ser melhor desenvolvidos, vão estar mais próximos da competição que a gente vai encontrar numa Copa do Mundo e uma Olimpíada. Então isso me deixa muito animado também. É que não é só os melhores que, por exemplo, que estão na NBA como era até 2016, por exemplo, até aquela geração. A gente tinha 3 ou 4 caras na NBA e aí a gente tinha que formar uma equipe talvez com um cara que estava na Europa e o resto todo aqui no Brasil ou por aqui, por ligas menores por aqui. A gente tem hoje um segundo extrato de jogadores que estão na Europa, que estão consolidados na Europa. Sinceramente, eu prefiro ter na seleção, Gabriel, uma seleção de 12, 8 jogadores jogando na Europa e ninguém na NBA do que ter 4 jogadores, 3 jogadores de NBA, um na Europa e ter que formar todo mundo no NBB, uma seleção do NBB, por exemplo. Porque o NBB, embora eu respeite muito a competição do NBB, acho que tem vaga, obviamente, para jogadores do NBB na seleção, para competir numa competição como essa. A gente tem que entender que é um nível de competição menor que não prepara muito para esse momento, né? Essa questão, um cara que eu acabei não citando também, acho que é o Jorginho, né, que é um cara relativamente jovem ainda, acho que tem 24 anos, e tá fazendo esse caminho que o Iago fez, né, o Iago foi pra Alemanha, aí dá um salto pra um time maior, né, que é o Estrela Vermelha, né, o Jorginho é um cara que fisicamente é um armador muito alto, muito bom defensor e tal, eu acho que é um cara que pode evoluir muito, e eu concordo, né, hoje a gente tem mais jogadores, você definiu perfeitamente, né, mais jogadores na Europa. Vamos falar da seleção da primeira fase. Eu fiz 2 seleções de primeiro time, segundo time. Eu mandei pro Ricardo para ele preparar a corneta dele das minhas escolhas. Não fiz nenhum comentário, né? Assim, deixei no ar. Sim. Fiz mistério sobre o que eu acho, mas vamos lá. Eu mandei também lá pra gente guardar nossas discussões aqui pro podcast. Então vamos lá. Seleção da primeira fase da Copa do Mundo de basquete. Primeiro time, eu coloquei o Josh Giddey da Austrália, Shai Gilgeous-Alexander do Canadá, Luka Doncic da Eslovênia, Rondae Hollis-Jefferson da Jordânia e Nikola Vucevic de Montenegro. Segundo time, né, o segundo reservas, diria assim, Dennis Schroeder da Alemanha, Iago Mateus do Brasil, Bogdan Bogdanovic da Sérvia, Karl Anthony Towns da República Dominicana e Willy Hernan Gomes da Espanha. Ricardo, quais pontos, ou se você acha que tá perfeita, ótima, mas quais pontos você discorda dessas minhas escolhas? Bem, primeiro, assim, não tem nenhum aborto da natureza aí, né? Não, assim, não é como se, meu Deus, né? Isso tá errado, né? Isso é um absurdo e tal, né? Não tô arrancando meus cabelos, até porque tem pouco, né? Não posso ficar arrancando o que tem, mas não estou arrancando meus cabelos aqui. Eu ficaria... Eu acho que eu passaria o Schroeder pro primeiro time e o Giddey pro segundo, mais pela minha impressão geral do que foi a Austrália na primeira fase, não fiquei tão impressionado. E até agora tô caindo em mim que o Schroeder e o Giddey estavam no mesmo grupo e a Alemanha passou em primeiro. Então até por isso acho que eu passaria o Schroeder pro primeiro time, mas não é nada absurdo ter o Giddey no primeiro time. Eu passaria o Karl Anthony Towns também pro primeiro time. Acho que assim, o impacto que ele tem na perspectiva competitiva da República Dominicana é brutal, né, cara? Você pensa a República Dominicana o que seria sem Karl Anthony Towns e o que foi até agora na competição, né, cara? É brutal a diferença. Acho que eu passaria ele pro primeiro time também. No lugar do... provavelmente o Vucevic. Embora eu goste muito do Vucevic, passou pelo Magic e tal, né? Então gosto bastante do Vucevic. Mas eu acho que eu passaria ele pro segundo time e o Karl Anthony Towns pro primeiro. O Hollis Jefferson, um candidato a cair sempre por causa da Jordânia, mas o homem emulou o Kobe, né, cara? É complicado. É assustador, aliás, né, Gabriel? É absolutamente assustador o Rondae Hollis Jefferson. Eu lembro dele há 2 anos e meio na NBA, sendo um cara de fim de rotação, um especialista defensivo. Cara, em 2 anos o homem parece que passou, que ele foi pro meio da floresta, se trancou. Foi pra Sibéria, lá Rock 4, né? E assistiu
e assistiu todo dia todos os vídeos do Kobe possíveis e foi para uma quadra. Impressionante. Ele virou o Kobe Bryant, cara. Lógico que os resultados não são os mesmos, mas assim, é inacreditável, cara. A semelhança é inacreditável. Ele vindo batendo bola pela quadra, você claramente vê o Kobe na Olimpíada de 2008, né, cara? Jogando, é assustador, cara. É absolutamente assustador. Ele é um cara que eu acho que um dos grandes vencedores dessa primeira fase da Copa do Mundo, né? Porque sim, o cara tava totalmente esquecido. Não descarta até um retorno dele à NBA, né? Não acho que é... Acho que é um absurdo não pensar. Ele assinou contrato, acho que com um time das Filipinas, e assim, ele agora parece que fechou de fato o contrato, ele botou uma cláusulazinha de saída para a NBA agora, né, cara? Porque ele percebeu que ele agradou e de fato ele tá fazendo... Lógico, ele não vai ser esse jogador na NBA, assim, ninguém vai dar esse espaço para ele ser esse cara, mas assim... É muito impressionante. Sim. É até, de certa forma, assustador. Parece que, de fato, o Kobe desceu no homem, né, cara? É impressionante. Sobre o segundo time, eu fiquei bastante em dúvida quanto ao segundo guard, né, do segundo time, né? Que pra mim era o Dennis Schroeder o primeiro. Eu acabei optando pelo Iago, primeiro, o fanismo. Nunca ninguém vai me criticar por isso. Mas eu achei também... Porque a minha dúvida ficou entre... Eu fiquei basicamente entre ele, o Evan Fournier, que eu achei que jogou muito bem, foi o único lúcido na seleção da França. E eu queria colocar alguém dos Estados Unidos, só que assim, ninguém joga mais do que 20 minutos por jogo, né? Então eu pensei no Anthony Edwards, mas é difícil. E eu acho que o Iago foi... Assim, se for pelas regras do MVP... O Brasil tinha sido eliminado na primeira fase sem o Iago, né? O Iago foi o melhor jogador da seleção brasileira. E por isso eu não acho... Assim, tem o fanismo, talvez um pouco, mas eu acho que ele merece muito essa vaga aqui. Mesmo se eu não fosse brasileiro, eu acho que o Iago deveria estar nesse segundo time. Eu concordo com você e concordo que a disputa é com o Fournier. O Fournier fez uma Copa do Mundo muito boa, apesar da eliminação. Aliás, o Knicks deve estar muito puto com a eliminação da França na primeira fase, porque era o Fournier jogando o que estava jogando na Copa do Mundo, era a chance de trocar o homem. O homem tá louco para ser trocado, e essa eliminação da França meio que quebrou as chances. O Fournier jogou muito bem, dentro do que a França foi no Mundial, ele jogou muito bem. O Iago, sinceramente, Gabriel, eu comentei no Twitter isso, eu acho que todo mundo que assistiu esse jogo contra a Costa do Marfim sabe. Ele acerta 3 bolas de 3 pontos no primeiro tempo, e se ele erra ali, Costa do Marfim abre uns 7 pontos de vantagem e o jogo começa a enroscar. Né? A Costa do Marfim tinha 5, 6 pontos de vantagem, ele acerta uma bola de 3. O Iago é engraçado porque ele tem esse arremesso de 3 pontos a 2, 3 passos da linha de 3 pontos da FIBA. Que ele não precisa de ritmo, né? Ele tá meio que parado e ele arremessa e você fala, pô, isso aí vai dar curto. Não tem, ele tá parado e não tá com embalo, né, para arremessar dessa distância e a bola cai. Teve uns 3 arremessos no primeiro tempo de 3 pontos que, se ele erra, eu acho que o Brasil enrosca de vez o jogo pro Brasil. Eu concordo com ele no time, eu acho que é ele e o Fournier, eu acho que é bem parelho. O Jokubaitis também da Lituânia, eu também acho que também poderia ter citado aí, mas aí é time Brasil, fanismo total, né? A gente vai com o Iago, abraça o homem e segue em frente, até porque o Brasil, né? Quem acompanha a seleção brasileira quase teve um ataque quando ele sentiu lá o joelho no terceiro quarto do jogo, né? Deus do céu. Foi aqueles memes, né, do cara, tem o cachorro vendo assim, aí aparece flashback da guerra do Vietnã, né, assim, né, foi o torcedor brasileiro com o Iago machucando, né, cara, e assim, se o Brasil fosse um país sério, tinha estátua do Iago já sendo construída aqui, depois do que ele fez contra a Costa do Marfim. Eu entrevistei ele no dia no dia que eu fui cobrir o treino da seleção. Um cara muito gente boa, o cara tem uma personalidade assim, espetacular, né? Porque, assim, um jogador de 1,78m não chega num basquete desse nível se não tiver muita personalidade. E o Iago tem, e eu achei que ele foi muito bem na Summer League, tanto que foi pro Estrela Vermelha, né? Porque ele se destacou, né? Pra ele ir pra NBA seria muito difícil, né? Porque eu até fiz o levantamento. Se ele fosse pra NBA, ele seria o jogador mais baixo da NBA, né? E
você pensa em um cara da altura dele, é o Isaiah Thomas, né? O Isaiah Thomas do Boston Celtics, né? Que teve aquela sequência fantástica com o Celtics naquele ano e tal, mas ele é o cara que vai, assim, jogador totalmente diferente, mas a tendência é que ele seja o Huertas, né? Que o cara que vai estar sempre lá, que vai guiar, que vai ser o líder, que vai ser a peça-chave dessa seleção. E merece muito esse segundo time. Passando novamente só para o pessoal lembrar: Josh Giddey da Austrália, Shai Gilgeous-Alexander do Canadá, Luka Doncic da Eslovênia. Para mim, o Doncic, o melhor jogador do campeonato até agora, SGA o segundo, né? E SGA vai ter testes agora contra a Espanha, que vai ser importante. Rondé Hollis-Jefferson da Jordânia, Nikola Vucevic de Montenegro, segundo time, Dennis Schroeder da Alemanha, Iago Mateus do Brasil, Bogdan Bogdanovic da Sérvia, que tá jogando muito bem também, Karl Anthony Towns da República Dominicana e o Willy Hernan Gomes, que destruiu o Brasil, né? Mas eu tiraria o Hernan Gomes, provavelmente, da minha seleção, e colocaria o Valanciunas. Colocaria o Valanciunas no segundo time, junto com você, Valanciunas e Vucevic, né? Um time bem móvel, né? Bem faceiro, né? Torres Gêmeas, né? Mas, enfim. Torres Gêmeas. Continuo. Podcast Cara dos Esportes, episódios sobre basquete. Você acompanha as redes sociais que a gente vai sempre anunciar lá. Quer dizer, eu falo a gente, mas sou só eu, Cara dos Esportes mesmo, e os meus convidados aqui. Ricardo, muito obrigado pela sua participação. Sigam ele lá no Jumper Brasil, Estabulito Jumper. Melhor cobertura de basquete aqui no Brasil é lá. Até a próxima. Agradeço sempre o convite. É por conta e risco de quem convida, me tem, então aí teu problema. Convida, eu tô aqui, é teu problema. Fica um abraço para todo mundo que acompanha o Cara dos Esportes. E querendo me encontrar, é por conta e risco da pessoa que me encontra, né? Pode encontrar no site Jumper Brasil e nas redes sociais como Estabolito, com esse mudo no começo. Jumper, aí, como eu disse, é por conta e risco da pessoa também, porque basquete é um detalhe ali, né, cara? Muita coisa. Nas redes sociais de Carlos Estabolito, né? Um pacote. É um pacote diversificado, né? Tem aquele meme, né? Algumas coisas são maiores que esporte, né? No Twitter do Estabolito, pessoal, todas as coisas são maiores que esporte. Inclusive, o amor dele por grama sintética, que eu tenho visto nos tweets dele. Não tenho. Não é amor por grama sintética. Não é amor por grama sintética. Que ele torce pro Palmeiras. Porque eu acho que assim. Também, obviamente, mas assim. Porque é inacreditável a gente ficar discutindo grama sintética quando a qualidade dos nossos gramados naturais está do jeito que está. Se a gente tivesse com um Mineirão legal, com Maracanã legal, eu concordo plenamente que assim, grama sintética assim, a gente tem que reclamar de ter grama sintética porque não precisa, mas assim, a qualidade dos nossos gramados é tão ruim. Eu acho que a gente não deveria estar discutindo a grama sintética, a gente deveria estar discutindo como tornar os nossos naturais melhores, né? E aí depois a gente discute a grama sintética. Mas não sou o cara que defende que society é melhor do que o futebol de campo, não. Não chegamos nesse ponto ainda. Eu odeio muito grama sintética. Desculpa, odeio muito grama sintética. Acho que eu notei. Eu notei pelo seu comentário. Acho que deixou a pista aí. Eu entendo o seu ponto, porque, do jeito que o Maracanã tava, você não pode falar, como que é. Como que o estádio, né, cara? Como que o estádio do Palmeiras usa grama sintética? Então, aparecendo o estádio dos aflitos nos anos 90, né? O campo do Maracanã. O gramado você deve lembrar quem tem mais idade aí deve lembrar o gramado do Palestra Itália antes de ter o Allianz Parque. Meu Deus do céu, aquilo lá era complicado, viu, cara? Chovia, era impossível jogar futebol. O único gramado que eu lembro de ser consistentemente bom, e minha memória pode tá me traindo, é o Beira-Rio. O Beira-Rio, assim, quando chovia muito, eu acho que a drenagem, assim como qualquer estádio, mas o Beira-Rio normalmente eu lembro de gramas boas. Agora, tirando isso, a qualidade de gramados no Brasil é um absurdo. Você tá entendendo? Eu acho que é isso que a gente devia estar discutindo. E aí depois, quando tivesse bom, todos os gramados de Minas Gerais é um pior que o outro. É impressionante, eu não sei o que fizeram. A arena do Atlético Mineiro foi aberta há uma semana e o gramado tá horroroso, cara. Como pode isso, entendeu? Acho que a gente deveria discutir isso primeiro e aí depois passar pro sintético, porque realmente concordo que uma situação natural não tem que ser sintético, mas...
É, porque a gente não... Tá complicado. A gente não mora, porra, na Rússia, né? Que é debaixo de neve, que é uma merda, né? Exatamente. Manchester, né? Cidade assim, né? Mas eu odeio muito grama sintética. Odeio futebol americano. Eu detesto. E, assim, o Flamengo tem 1 bilhão de faturamento. Porra, tem que dar um jeito de resolver o Maracanã. Mas também chega a justiça e fala, porra, o Vasco vai jogar aí, se vira. Porra, aí é foda também, não tem o que fazer. Mas enfim, a gente já falou, já desviamos muito do tópico. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado a você, ouvinte. Valeu. Podcast Cara dos Esportes volta no domingo com o episódio sobre a NFL. E em breve, não sei ainda qual vai ser a data do próximo de basquete, mas vai ter um antes da próxima quarta-feira. Então até lá. Tchau.